Depois de muitos problemas no aeroporto, a senhora Wilson, de 89 anos, finalmente conseguiu entrar no avião para o primeiro voo de sua vida. Acontece que quando ela quis se sentar na classe executiva, ela encontrou muita resistência inesperada, mas nenhuma dessas pessoas que a impediram sabia quem a senhora Wilson realmente era. Para uma mulher que cresceu em uma das cidades provincianas do estado, o check-in no aeroporto parecia incrível e até um pouco mítico. Ela nunca esteve em um lugar tão lotado em sua vida, então ela não podia acreditar no que estava vendo com seus olhos. Havia tanto para ver que ela não tinha ideia de onde procurar ou para onde ir primeiro. Embora a senhora Wilson vestisse suas melhores roupas para a viagem, a aparência dela fazia com que outros passageiros tentassem evitar cruzar com ela, confundindo-a com um mendigo ou uma mulher de família de baixa renda. E não era somente os passageiros que a viam dessa forma. Isso porque ela não conseguiu baixar e imprimir o bilhete online, então ela teve que pegar uma cópia física no balcão de atendimento. Mas o funcionário do balcão mal podia acreditar, ficou muito surpreso ao ver que a velha tinha uma passagem de classe executiva, e a princípio, duvidou se deveria entregá-la a ela. Enquanto isso, a senhora Wilson quase perdeu o voo. Na zona do departamento, alguns passageiros já estavam esperando para embarcar no avião. O homem que verificava as passagens deu um sorriso condescendente para a senhora Wilson, e a deixou até o portão indicado em seu cartão de embarque. Ele a aconselhou a esperar lá para não se perder no aeroporto. Todo esse tempo a idosa mexia nervosamente com a bolsa nas mãos, olhando para o relógio de vez em quando. "É sua primeira vez em um avião?" perguntou a um jovem bonito que aparentemente também tinha uma passagem de classe executiva. "Sim, é minha primeira vez e estou muito preocupada." A voz da senhora Wilson estava tremendo de excitação. Foi quando o embarque começou e a comissária sorriu educadamente e pediu aos passageiros que fossem para a ponte de embarque, que ligava o aeroporto ao avião. O jovem sentado ao lado da senhora Wilson percebeu isso e se ofereceu para acompanhá-la até o avião. Ele primeiro a levou para a entrada onde os ingressos foram verificados e depois que a senhora Wilson se atrapalhou um pouco ao tirar o ingresso da bolsa, ela tirou os ingressos da classe executiva e o jovem ficou perplexo. Assim como todo mundo assim, ele ficou muito surpreso que essa mulher vestida de uma forma esfarrapada tivesse uma passagem de classe executiva. Ele havia pensado em comprar uma passagem da mesma, mas era muito cara. Então ele começou a planejar as coisas de uma forma que ele pudesse colocar as mãos nos ingressos da senhora Wilson. Após o check-in, o jovem se ofereceu para levar a senhora Wilson ao seu lugar. Ela concordou, mas não tinha ideia de que o jovem estava realmente planejando levá-la para seu assento na classe econômica. Ele imaginou que a idosa não saberia a diferença, mas tudo provou-se que ele estava muito errado. Para chegar à classe econômica, a dupla primeiro teve que passar pela classe executiva propriamente dita. O jovem tentou fazer isso o mais rápido possível, mas para sua surpresa, a senhora Wilson sabia exatamente onde ela precisava estar e parou em seu assento no momento em que eles passaram. Ela agradeceu ao jovem gentil que sabia que agora não havia como conseguir esse assento e começou a chegar à classe econômica muito decepcionado. O assento da senhora Wilson estava ao lado de um homem de aparência inteligente, que tinha um olhar de desagrado no rosto quando a viu sentar-se. Ele colocou a revista no assento dela e perguntou a uma das comissárias: "Esta é a classe executiva, não é? Por que eu deveria pagar mais para acabar sentado ao lado dessa velha mendiga?" A comissária de bordo respondeu ao homem da melhor forma possível: "Senhor Thompson, por favor, acalme-se. A senhora Wilson teve exatamente o mesmo tipo de irritação que você. Você pode ver aqui no cartão de embarque dela." "Aqui, dê uma olhada", disse a comissária de bordo, tentando desesperadamente mantê-la calma. Mas o senhor Thompson claramente não quer ser provado errado hoje, e reage ainda mais irritado: "Eu não quero olhar para nada." "Entendi. Deveria ter comprado passagem na classe econômica." O homem rude levantou a voz cada vez mais e as pessoas começaram a notar.
Durante todo esse tempo, a infeliz velhinha assistiu ansiosamente ao desenrolar da discussão, sem dizer uma única palavra. Todos os outros passageiros acabam involuntariamente tomando partido. Alguns simpatizavam com a senhora Wilson, enquanto outros, ao contrário, eram abertamente contra seus presentes na classe executiva. Entre os defensores da velha confusa estava um homem que provavelmente até se surpreendeu com suas ações. Foi o jovem que primeiro tentou conseguir a passagem da classe executiva. Ele se sentiu culpado, e quando ouviu a discussão irromper atrás dele, ele imediatamente veio em auxílio da senhora Wilson. Depois de ouvir as palavras do jovem, o Sr. Thompson ficou visivelmente envergonhado e se acalmou um pouco. Mas a tempestade de indignação humana entre a classe empresarial já era imparável. Sem saber o que fazer nesta situação, e como controlar as coisas, a comissária olhou suplicante para a velha. Nesse momento, a senhora Wilson percebeu que ela involuntariamente se tornou a culpada desse escândalo. Ela suspira tristemente e se prontifica a mudar para a classe econômica com seus olhos cheios de lágrimas. Sentindo os olhares desgastados de vários pares de olhos ao mesmo tempo, o Sr. Thompson decidiu recuar e tirou a revista do assento da senhora Wilson. Incapaz de dizer qualquer coisa, a velha senhora lentamente se sentava. No entanto, a mulher não percebeu que sua bolsa se abriu enquanto ela estava sentada, e por isso uma velha fotografia com bordas curvas caiu dela. O Sr. Thompson se abaixou e pegou a foto e tentou iniciar uma conversa sobre isso. Percebendo que um menino pequeno foi retratado nele, o homem perguntou dando a foto para ela. Após isso, a senhora Wilson tirou a foto com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela sorriu para a foto e seu rosto se iluminou, fazendo parecer que todas as suas rugas se suavizaram magicamente. Ela conta que a foto era do seu filho Kevin, em que ela tinha o perdido desde que ele era uma criança. Durante as palavras dessa mulher de aparência pobre, os passageiros da classe executiva se acomodaram imediatamente, prontos para ouvir sua história. Dorothy Wilson disse que cresceu em uma família pobre com 4 irmãos. Seus pais, Kate e John Wilson, administravam uma pequena fazenda que os ajudava a evitar a fome em tempos difíceis. Dorothy era a mais velha de todas as crianças e, portanto, todas as dificuldades de criá-los caíram parcialmente em seus ombros. Peter, o mais novo dos irmãos, tinha problemas mentais e exigia cuidados e atenção especiais. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, o pai de Dorothy se ofereceu para o exército, onde lutou contra os militares japoneses nas ilhas do Pacífico. Antes de partir, John Wilson deu à filha um tir de cabelo dourado que foi herdado de seu avô, e pediu a Dorothy para manter a herança da família segura até seu retorno. Infelizmente, John Wilson voltou para casa em um caixão coberto com a bandeira nacional. Após a morte de seu pai, a mãe de Dorothy tornou-se retraída e nunca conheceu outro homem com quem passar a vida. Até que o tempo passou, Dorothy estava ficando mais velha e era hora de pensar em começar sua própria família. Mas, em vez disso, ela teve que ficar com sua mãe ajudando a cuidar de seu irmão com problemas mentais, Peter. Os outros 2 filhos de Kate há muito se mudaram para uma cidade maior, deixando seu irmão, irmã e mãe idosa à mercê do destino. Foi só mais tarde na vida que Dorothy Wilson conheceu seu verdadeiro amor. Ela tinha 28 anos e já havia perdido toda a esperança de se casar. Jack era bonito e o relacionamento deles se desenvolveu tão rapidamente que Dorothy sentiu que estava em um conto de fadas. O casal estava planejando o casamento, mas a má sorte que se seguiu à família Wilson não permitiu que a pobre garota desfrutasse de sua felicidade. Uma noite, o irmão mentalmente deficiente de Dorothy, Peter, incendiou a casa deles. Jack correu para tentar salvá-lo, mas, infelizmente, ambos morreram no incêndio deixado sem casa. Dessa forma, Dorothy e sua mãe foram forçadas a viver em um velho barraco. Eles o compraram com o dinheiro que tinham com a venda das ovelhas de Jack. Foi então que ela descobriu que estava grávida. Infelizmente, nessa época, sua mãe já vinha apresentando sinais de demência,
que se manifestavam em comportamento agressivo. Por isso, foi mais de uma vez que Kate tentou atacar sua filha grávida com uma faca, culpando Dorothy por todos os seus problemas. A infeliz Dorothy deu à luz um lindo menino chamado Kevin, mas a cada segundo ela temia que sua mãe pudesse prejudicar o bebê sem querer. Dorothy passou 3 anos vivendo em um estado de eterno medo pela vida de seu filho. Então, cansada da dor e do infortúnio que se abateram sobre ela em tão pouco tempo, Dorothy decidiu enviar o pequeno Kevin para um orfanato. Com lágrimas nos olhos, Dorothy acreditava sinceramente que o menino estaria melhor em um orfanato do que viver sob o mesmo teto com a avó, que poderia prejudicá-lo depois de deixar o filho no orfanato. Dorothy viveu com sua mãe por vários anos até sua morte, até que ela voltou para o orfanato, com a intenção de levar o filho de volta para casa. Mas a triste mãe foi informada de que Kevin havia sido adotado. Desde então, Dorothy vinha tentando encontrar o filho há muitos anos. Mas foi só recentemente que ela finalmente conseguiu, graças à organização voluntária especializada na busca de parentes desaparecidos. E era por esse motivo em que ela estava naquele avião. Ela comprou uma passagem na classe executiva para ficar mais perto do filho que estava pilotando o avião no momento. Aconteceu que a senhora Wilson finalmente conseguiu ver Kevin exatamente no dia de seu aniversário de 89 anos. A história da senhora Wilson não deixou um único passageiro indiferente. Alguns deles até mudaram completamente sua visão da vida. A velha não percebeu como, depois de ouvir sua história, a comissária entrou na cabine e disse algo ao piloto. Alguns minutos depois, um anúncio veio pelo interfone. Caros passageiros, este é o seu capitão falando. Nosso voo está chegando ao fim, mas nossas vidas não precisam terminar com ele. Cada uma de nossas vidas é cheia de altos e baixos, mas isso não é motivo para acreditar que alguns de nós são mais afortunados do que outros. Todos nós temos oportunidades desde o nosso nascimento e nossas vidas dependem de como as usamos sem cometer erros. Não aprenderemos a alegria do perdão, portanto, não devemos procurar os culpados quando eles não existem. Como não devemos guardar rancor contra alguém que talvez não possamos entender. E também gostaria de dizer à minha mãe, que está voando conosco hoje, que eu a amo muito e a perdoei há muito tempo. Ela é uma boa pessoa e merece ser respeitada. Após as palavras do piloto, os passageiros o aplaudiram de pé, felizes por ver que tudo terminou tão bem. Quando o avião pousou, a senhora Wilson abraçou seu filho pela primeira vez em muitos anos. Chorando de alegria, a idosa entregou a Kevin o tire de cabelo dourado que ela guardou todo esse tempo. O homem cuidadosamente segurou e chorou como uma criança incapaz de conter suas emoções. Ele esperou a vida toda por isso. Que história emocionante, não é mesmo? Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!